Olhe para o seu celular. Não o ligue, apenas olhe para ele. Esse retângulo negro e frio que está sobre a mesa ou no seu bolso. Dentro desse cristal existe uma lista de tarefas, uma série de quadrados vazios esperando para serem marcados com um cheque digital. Você acredita que essa lista é sua ferramenta. Acredita que ela é o mapa que o levará ao sucesso, à estabilidade, à paz mental de ter tudo sob controle. Mas você está enganado. Essa lista não é um mapa, é uma gaiola. E você é o animal que anda em círculos lá dentro, batendo nas grades, confundindo movimento com progresso. Você está asfixiando suas melhores ideias precisamente porque tenta ser produtivo demais. Fomos condicionados, através de uma engenharia social brutal e uma educação industrializada, a acreditar que um calendário cheio é sinônimo de uma vida válida. Disseram-nos que o vazio é perigoso, que o tempo não utilizado é tempo perdido, que se você não está produzindo, você está morrendo. Mas sua obsessão em marcar caixas é a razão exata pela qual você está estagnado. A razão pela qual sente essa pressão constante no diafragma. Essa inflamação sutil no sistema nervoso que nunca desaparece completamente. Os verdadeiros avanços, esses momentos de clareza que mudam a trajetória de uma vida ou de uma empresa, nunca nascem da agitação, nunca nascem da fricção. Eles emergem do vazio. Emergem do que os antigos estrategistas chamavam de Wu Wei. Vamos dissecar a mentira da eficiência. Vamos entender por que sua anatomia do controle o está matando lentamente. Falemos sobre a armadilha da eficiência e a morte da criatividade. Vivemos em uma era de otimização patológica. Você tem aplicativos que medem seu sono, seus passos, suas calorias, seus minutos de concentração. Convertemos o cérebro humano, uma rede neural projetada para a adaptação complexa e a intuição profunda, em um simples processador de tarefas binárias. Você acorda e já está atrasado. Essa é a sensação basal do homem moderno. A dívida de tempo. Você acredita que se otimizar sua rotina matinal, se ouvir um podcast em velocidade dobrada enquanto escova os dentes, ganhará tempo. Mas o tempo não se ganha. O tempo é um fluxo, não um depósito. Ao tentar comprimi-lo, você apenas aumenta a pressão interna. Esta pressão gera calor. Fricção. E em termos de neurobiologia, essa fricção é o cortisol. Quando seu sistema nervoso está saturado de coisas para fazer, ele entra em um estado de túnel. Seu córtex pré-frontal se estreita. Você só vê o imediato, só vê o próximo quadrado da lista. Você perde a visão periférica, e é na visão periférica que a oportunidade vive. É na visão periférica que reside a potência latente da realidade. Criamos um paradoxo grotesco. A vida otimizada. Completamos mais tarefas do que qualquer geração anterior na história da humanidade. Respondemos mais e-mails, processamos mais dados, participamos de mais reuniões e, no entanto, produzimos menos trabalho com significado. Criamos ruído, movemos o ar, mas não movemos a realidade. Você está cansado, mas não está satisfeito. Esse é o sintoma clínico da ineficácia radical. O cansaço satisfatório é o do agricultor que arou o campo. O seu cansaço é o do hamster que correu 10 quilômetros sem se mover 1 milímetro. A ansiedade do scroll infinito, da lista que nunca termina, é a manifestação de um medo profundo, o medo do silêncio. Porque se você parasse, se a lista se esvaziasse, você teria que enfrentar a si mesmo. Teria que enfrentar o vazio. E na nossa cultura, o vazio é aterrador. Mas aqui é onde entra a velha sabedoria, aquela que não precisa de aplicativos nem de atualizações de software, a filosofia do fazer através do não fazer. Entendamos o tal da produtividade e o poder do Wu Wei. Wu Wei é traduzido frequentemente, e de forma tosca, como não fazer nada. E os ocidentais, com sua ética de trabalho protestante e sua neurose de produtividade,
riem ou descartam isso como preguiça. Mas Wu Wei não é preguiça. Wu Wei é a física da menor resistência. É a eficácia radical aplicada à ação. É a diferença entre remar contra a correnteza e navegar usando a correnteza. O que rema contra a corrente trabalha duríssimo, soa, sofre, mostra um esforço heróico, mas avança pouco e termina destruído. O que navega usando a correnteza mal move o leme. Parece que não faz nada, mas avança quilômetros com um gasto energético mínimo. Isso é Wu Wei. Ação sem esforço forçado. Ação alinhada com a causalidade natural das coisas. Sua lista de tarefas é a mentalidade do conquistador. O conquistador vê o tempo como um território inimigo que deve ser submetido, parcelado e explorado. Ele quer forçar a realidade a se ajustar ao seu plano. Às 9 Neso farei isto, às 9h15 farei aquilo. Mas a realidade é um sistema dinâmico, caótico e vivo. Quando você tenta impor uma grade rígida sobre um sistema fluido, você gera conflito. Algo dá errado. Uma reunião se prolonga. Um arquivo se perde. Sua energia cai. E então, você se frustra. Você se culpa. Não sou disciplinado o suficiente, você diz a si mesmo. Não, o problema não é sua disciplina. O problema é sua arrogância. Você acredita que pode ditar o ritmo da vida. Contraste isso com a mentalidade do jardineiro. O jardineiro não faz o tomate crescer. Ele não pode esticar o caule para que cresça mais rápido. Se o fizer, ele o mata. O jardineiro prepara o solo, tira as ervas daninhas, rega e então espera. O crescimento acontece no vazio da intervenção do jardineiro. A potência latente da semente se desenrola por si mesma quando as condições são as corretas. Forçar um horário rígido cria uma fricção mental que leva diretamente ao burnout. O burnout não é apenas cansaço. É sua biologia dizendo que seu método de interação com a realidade é insustentável. É seu sistema nervoso declarando greve porque você se tornou um tirano de si mesmo. Você precisa desmontar a arquitetura do controle e começar a construir a arquitetura do vazio criativo. O que é a vacuidade criativa? Não é deixar a mente em branco. Isso é impossível para um cérebro saudável. É a ausência deliberada de input externo para permitir que os sinais internos emerjam. Falemos de neurociência, falemos da rede neural por defeito, Default Mode Network. Quando você está focado em uma tarefa, quando você está fazendo, você ativa a rede executiva central. Ela é ótima para resolver problemas lineares, mas é muito cara energeticamente e muito limitada na criatividade. Quando você para de focar, quando não faz nada, quando caminha sem rumo, quando olha pela janela, a rede neural por defeito é ativada. Neste estado, seu cérebro não descansa. Pelo contrário, ele começa a conectar regiões distantes, começa a consolidar memórias, começa a simular futuros possíveis, começa a unir conceitos que antes pareciam desconexos. É neste estado que acontece o eureka. É aqui que se resolve o problema complexo que sua lista de tarefas não conseguia solucionar. Mas para que esta rede se ative, você precisa dar espaço a ela. Precisa de silêncio. Precisa de tédio. O tédio é o limiar da criatividade. Mas você eliminou o tédio da sua vida. No momento em que sente um microsegundo de inatividade, no elevador, na fila do supermercado, no banheiro, você pega o celular. Você preenche o vazio com ruído. Você mata a potência latente antes que ela possa germinar. Você está esterilizando sua própria mente com informações lixo. Portanto, vamos passar da teoria à prática. Vamos aplicar a anatomia do controle ao inverso. Vamos recuperar o controle soltando o controle. Como praticamos a arte da não-ação com propósito? Primeiro, você tem que limpar a tela. Imagine sua mente como uma tigela. Se a tigela estiver cheia de pedras, você não pode colocar água. Sua lista de tarefas,
suas notificações, seus podcasts, suas notícias são pedras. Você tem que esvaziar a tigela. Proponho uma técnica de eficácia radical. O jejum digital de 90 minutos. Não é um detox de fim de semana. É uma prática diária. Os primeiros 90 minutos do seu dia são sagrados. Nesse tempo, não há telas, não há inputs, não há notícias do mundo, não há exigências de outras pessoas. Apenas você e sua biologia. O que você faz nesse tempo? Nada produtivo no sentido industrial. Bebe chá, caminha, olha para uma parede. Escreve em um papel com uma caneta, sentindo a fricção da tinta, não digitando. No início, sentirá ansiedade. Seu cérebro viciado em dopamina gritará: o que estou perdendo? E se houver uma emergência, sou um inútil. Observe essa ansiedade, não reaja a ela. É a síndrome de abstinência do seu ego, é a anatomia do controle esperneando. Diferencie a preguiça da quietude fértil. A preguiça é pesada. É uma fuga, é letargia. É um estado de baixa energia onde você evita a vida. A quietude fértil, o wu-wei, é vibrante. É um estado de alerta relaxado. É o tigre à espreita antes de saltar. Ele não se move, mas cada fibra do seu ser está acordada. Quando você pratica esta quietude, começa a notar algo estranho. Começam a surgir impulsos, não obrigações, mas impulsos genuínos. Eu deveria escrever sobre isso. Deveria ligar para aquela pessoa. Deveria consertar aquele móvel. Esses impulsos vêm de um lugar diferente. Não vêm do medo de não ser o suficiente. Vêm da potência latente que quer se expressar. E quando você age a partir desse impulso, a ação é fluida. É fácil. O tempo se distorce. Você entra no que os psicólogos modernos chamam de flow e os antigos chamavam de tao. Você faz mais em 2 horas de fluxo inspirado do que em 10 horas de trabalho forçado e distraído. Isso transforma a qualidade da sua produção. Você para de produzir enchimento e começa a produzir valor. Para de ser uma máquina de responder e-mails e se torna um arquiteto de soluções. Precisamos redefinir o sucesso através de resultados tranquilos. Reconstrua sua rotina diária. Jogue sua lista de tarefas rígida no lixo. No lugar dela, use blocos de energia. Identifique quando sua energia mental é mais aguda. Para a maioria, é pela manhã. Proteja esse tempo com sua vida. Nesse bloco, faça a única coisa importante. A única. No resto do dia, deixe espaços em branco. Espaços para o caos. Espaços para o imprevisto. Espaços para não fazer nada. Se o seu calendário não tem espaços vazios, você não tem margem de manobra. E sem margem de manobra, qualquer imprevisto se torna uma crise. O sucesso não é riscar 50 coisas de uma lista e chegar à cama exausto, com os olhos injetados de sangue, sentindo-se um mártir da produtividade. Isso é escravidão glorificada. O sucesso é chegar ao fim do dia com a mente clara, tendo feito as 2 ou 3 coisas que realmente movem o ponteiro, e tendo energia de sobra para estar presente com sua família, ou para contemplar o pôr do sol, ou simplesmente para ser. Imagine um estilo de vida onde o propósito surge naturalmente de uma mente tranquila, onde você não precisa de café para arrancar nem de remédios para dormir, onde seu sistema nervoso se regula sozinho porque você não o está agredindo constantemente com urgências artificiais. Isso é eficácia radical. Isso é poder real. O imperador que tenta controlar cada canto do seu império acaba perdendo tudo por rebeliões e exaustão. O sábio que governa através do não fazer, que permite que as coisas encontrem sua ordem, mantém o império intacto. Você é o imperador da sua própria vida. Pare de se microgerenciar. Pare de ser seu próprio feitor tirânico. Confie na sua biologia. Confie na inteligência silenciosa que faz seu coração bater e digere sua comida sem que você tenha que colocar isso em uma lista de tarefas. Eu deixo você com um desafio.
Esta semana, elimine uma coisa. Não adicione nada. Elimine. Elimine um hábito de otimização. Elimine o podcast enquanto corre. Elimine a checagem do e-mail antes do café da manhã. Elimine a necessidade de preencher cada silêncio com ruído. Crie um pequeno buraco na sua agenda, um vazio, e não o preencha. Sente-se na borda desse vazio e olhe para dentro. No início, você verá escuridão e sentirá medo, mas se esperar o suficiente, se tiver coragem de não fazer nada, verá que dessa escuridão começa a brotar a luz. Essa luz é a sua vida real, recuperando o seu território. Respire, solte a lista, entre no vazio.